2018 foi instituído o Ano do Patrimônio Cultural em Ouro Preto. Essa semana nós vamos mostrar uma série de reportagens sobre os monumentos que comemoram datas especiais. Para começar, hoje vamos falar sobre os 80 anos de tombamento do Centro Histórico de Ouro Preto. Passado de riqueza e glória. A origem de Ouro Preto está ligada à descoberta do ouro. A exploração do metal no século XVII semeou cobiça e ganância, mas também proporcionou enorme desenvolvimento artístico na arquitetura, na pintura e na escultura. E o ouro também determinava sua posição social dentro dessa sociedade barroca, né? Dentro dessa sociedade colonial. A disputa, por exemplo, das irmandades em construir templos, um mais belo que o outro, era uma disputa, né? A gente sabe que existia ali um acirramento de ânimos, porque um queria mostrar que era mais pujante que o outro, um queria mostrar que tinha mais possibilidades que o outro. A gente tem, por exemplo, nos livros de registro de entrada de irmãos das irmandades, principalmente as irmandades que a gente teve aqui em Minas Gerais e Ouro Preto, doações avultantes, né? Tanto em joias quanto em ouro. Então o ouro era o determinante, sim. A construção desses prédios era especificamente baseada na quantidade de ouro que era possível essas irmandades, né, arrecadarem para construírem suas obras. O ouro e o talento de artistas como o escultor Aleijadinho e o pintor Manuel da Costa Ataíde possibilitaram a construção de monumentos que destacam a cidade na arquitetura mundial. O Barroco Mineiro nasceu ao incorporar tendências brasileiras ao barroco e ao rococó europeus. O Barroco Mineiro ele vai estar muito ligado a essa questão dos materiais que vão ser usados aqui. Diferente dos materiais que eram usados na Europa, aqui a gente vai ter a pedra-sabão, aqui a gente vai ter o quartzito e o trabalho em cantaria. Aqui a gente vai ter artífices, né, que vão emular peças europeias, mas com essa característica muito própria, né, de Minas Gerais. E é isso que vai trazer destaque, por exemplo, para artistas como Aleijadinho e sua escola, né, que ganhou o mundo com as artes que ele produziu durante esse período. Mas há outros nomes, né, Mestre Piranga e tantos outros que vão ganhar destaque justamente pelas peculiaridades que vão ser agregadas à produção artística que eles fazem aqui. Para preservar todo esse conjunto arquitetônico e urbanístico, em 1938, Ouro Preto foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Com essa medida, a cidade conseguiu manter quase que intacto o traçado colonial do século XVIII. E graças ao tombamento de Ouro Preto que a gente teve a continuidade e toda a preservação do conjunto arquitetônico colonial da cidade, que é um conjunto tido como o mais homogêneo do mundo inteiro. É uma data de grande significado cultural e patrimonial para Ouro Preto, Minas Gerais e para o Brasil. Entre o patrimônio protegido está a Igreja de São Francisco de Assis, as igrejas de Nossa Senhora do Pilar, da Conceição e do Carmo, o cenário das ladeiras de pedras, o casario branco com suas telhas de barro e esquadrias coloridas. O perímetro de tombamento de Ouro Preto é um perímetro bastante extenso. Ele ocupa aproximadamente 80% da área urbana, cerca de 22 quilômetros quadrados de área tombada. E, como eu disse, com níveis diferentes de intervenção, possibilidades maiores ou menores de flexibilidade. A área de preservação especial, que é essa que contém os bens arquitetônicos íntegros e autênticos, o casario do período colonial, a gente pode dizer que abrange um eixo linear, isso de maneira bastante aproximada, desde o alto das cabeças, ali perto do prédio da FAOP, desce até a região do Rosário, do Pilar, segue para a Praça Tiradentes, desce novamente para Antônio Dias, segue até o alto, né, Santa Efigênia e até Padre Faria. Essas adjacências, esse eixo, esse caminho-tronco, é que compõe a área de preservação especial e tem uns parâmetros de restrição maiores, mais cuidadosos, para se manter essas características. Para fazer qualquer intervenção, é preciso ter uma autorização do IPHAN.
Essas intervenções, elas devem ser controladas para que sejam feitas de uma maneira adequada à preservação das características principais das edificações. E é para isso, inclusive, que existem as representações locais do IPHAN, os escritórios técnicos, como é o caso do Escritório Técnico de Ouro Preto, para que as pessoas recorram sempre que forem necessárias intervenções em seus imóveis, para também terem orientações de como as intervenções podem ser feitas sem causar prejuízo às edificações. A cidade não parou no século XVIII. Ouro Preto continua a se desenvolver. O passado agora precisa conviver com o presente. O desafio de conciliar a preservação com o planejamento urbano é muito grande, como o próprio planejamento, né? Produzir cidades socialmente justas, promover uma utilização e apropriação dos espaços da cidade de uma maneira também mais democrática, são desafios do planejamento urbano e que tem reflexo direto na preservação do patrimônio cultural, no caso de uma cidade, né, que tem boa parte da sua estrutura urbana incluída em áreas de tombamento. O trabalho de preservação fez com que a cidade fosse declarada pela Unesco em 1980 como Patrimônio Mundial. Quem visita Ouro Preto pela primeira vez não perde a chance de registrar a beleza dos monumentos. Eu não conheço nenhuma cidade, já andei por muitas, que seja tão colonial como Ouro Preto. Ouro Preto é isso, é o que era quando era o Brasil colônia, né? Preservação é o futuro de amanhã. Se a gente não preserva hoje, amanhã não tem como visitar, como ver como foi o nosso passado. Então acho que é muito importante e a revitalização que se tem e se manter também. Acho que é muito importante.